A clínica como lugar onde a nova geração pode nascer. A trajetória de Kate e Areton é uma metáfora precisa do que acontece quando um sujeito entra em análise. Ele chega carregando restos traumáticos, fantasmas familiares, repetições inconscientes, padrões herdados, identificações violentas e culpas que nem são dele. Mas, na medida em que encontra um lugar para falar e ser ouvido, algo que se reorganiza, o sujeito deixa de atuar o trauma e começa a narrá-lo. E como diz Freud em Recordar, Repetir e Elaborar, é aí que a repetição perde força. A fala é reparação, a simbolização é reparação, a elaboração é reparação. E é exatamente isso que Kate e Areton encarnam, a possibilidade de um novo destino psíquico quando se rompe o ciclo do não dito, da destruição à reconstrução, a saída possível. O romance termina com os dois jovens passeando entre as propriedades. Gesto simbólico extraordinário. No início da história, morro e granja são mundos inconciliáveis. No final, são unidos pela nova geração. É como se Bronte estivesse dizendo que, onde houve pulsão sem forma, agora há palavra. Onde houve ódio, agora há laço. Onde houve silêncio traumático, agora há elaboração. O que Catherine e Heathcliff viveram não pôde ser curado, mas pôde ser reparado. E é isso que a clínica tenta realizar diariamente. Não apagar o trauma, mas transformá-lo. Não recomeçar do zero, mas recomeçar de outro jeito. Não negar a dor, mas permitir que ela encontre nome. E ao encontrar nome, encontre saída. Há romances que encantam, romances que comovem, e há aqueles que inquietam. O Morro dos Ventos Uivantes pertence a essa última categoria. Ele não nos perturba, apesar de sua brutalidade emocional, mas justamente por causa dela, e talvez essa seja a razão pela qual a psicanálise encontra nele um campo simbólico tão fértil. Emily Bronte, sem jamais ter lido Freud, parece ter intuído algo que a teoria psicanalítica levaria décadas para elaborar. O amor humano não é uma experiência puramente luminosa. Ele é atravessado por ambivalência, marcado por pulsões contraditórias, erguido sobre restos de feridas infantis e fantasias arcaicas de abandono, perda e fusão. Heathcliff e Catherine não representam apenas um romance impossível. Representam o que acontece quando o sujeito encontra no outro não um parceiro, mas o espelho vivo de sua própria falta, de sua própria rachadura psíquica. Eles personificam quase como figuras míticas aquilo que Freud chamou de destino pulsional, a tendência de repetir, de reencontrar o trauma, de se precipitar no mesmo abismo, sob a ilusão de que, desta vez, será diferente. Catherine e Heathcliff não são um casal trágico, eles são uma ferida compartilhada. Bronte cria uma narrativa em que o amor não cura, ele expõe. Ele abre, rasga, convoca demônios internos que jamais foram simbolizados. É um amor que, em vez de organizar, desorganiza. Em vez de estruturar, desestrutura. Em vez de humanizar, retorna aquilo que a psicanálise chamaria de um terreno quase pré-simbólico, dominado por angústias primitivas e fantasias de aniquilamento. Quando Lacan diz amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer, ele traduz com precisão o que se joga entre Catherine e Heathcliff. Heathcliff dá tudo que não possui: amor, pertencimento, identidade e lugar. Catherine recebe, mas não pode acolher.
O que recebe ameaça destruí-la, e o que oferece não é suficiente para sustentá-lo. Ambos tentam, em desespero, arrancar do outro a peça que falta em si mesmo. E nisso residem a violência e o fascínio que até hoje nos atravessa. O romance perturba porque evidencia algo incômodo. Quando não há palavra, surge o excesso. Quando não há cuidado, nasce o caos. Quando não há simbolização, ergue-se o monstro psíquico. A narrativa revela um universo onde o desamparo não é metafórico, mas estrutural. Um mundo onde o amor é vivido como invasão, o desejo como ameaça, o abandono como destino. Heathcliff não é vilão, é um órfão do afeto. Catherine não é heroína, é uma mulher dilacerada entre sua verdade funcional e as exigências simbólicas da cultura. E é aqui que a obra encontra sua potência clínica. Bronte não nos entrega personagens bons ou maus, mas sujeitos tentando desesperadamente existir. Ela antecipa, com uma força quase profética, as questões centrais da clínica contemporânea: trauma, repetição, idealização, desamparo, destrutividade, amor como sintoma. A obra permanece viva porque toca aquilo que o ser humano tem de mais primitivo e, ao mesmo tempo, de mais escondido. Não se trata apenas de uma história de amor, trata-se de um mergulho nas zonas mais sombrias da vida psíquica, aquelas que preferiríamos esquecer, mas que nos constituem. E talvez seja exatamente por isso que, quase 2 séculos depois, o Morro dos Ventos Uivantes continua a nos perturbar, porque, ao lê-lo, percebemos que o que arde entre Catherine e Heathcliff não é diferente do que, em algum nível, arde em nós.